Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje o tema vai ser planejamento. Que planejamento, Regina? Planejamento financeiro, né? Também é bom, tá, galera? Para quem não me conhece, sou Regina Santos. É um prazer tê-la aqui comigo. Se você já conhece o meu canal e tá aqui pela segunda ou mais vezes, muito obrigado. Mas se é a tua primeira vez, já se inscreve aí no canal. Sempre tem conteúdos diversos, todos voltados ao universo da crochetaria, tá bom? Falando eu sobre peças, técnicas, ou mesmo de que forma que se conduz a vida por trás, né? Os bastidores aqui, a vida da artesã, da crocheteira que vos fala. Estou sempre tentando trazer temas de alerta, aconselhamento, dividindo mesmo, trocando, para que a minha vida e a sua vida seja aí uma vida plena de abundância financeira, paz e harmonia mútua junto com aqueles que realmente caminham no mesmo sentido que a gente, começando pela nossa casa, né? Jamais começando pelo mundo da crochetaria, pelo universo do crochê. Não, começando pela nossa casa. Esse é o meu dilema. E hoje eu vim falar sobre planejamento também pensando nisso, né? Porque de alguma forma a gente precisa fazer acontecer os nossos desejos como empreendedor, porém a gente precisa ter uma consciência de que antes do crochê a gente tem uma vida real, né, paralela a isso. Antes do nosso lado empreendedor, nós somos donas e donos de casa, né? E é comum que tenhamos aí uma ou mais pessoas que dividem uma realidade pessoal conosco. Então, é interessante ter um planejamento também para que ambas as coisas caminhem em harmonia, né? E não em caminhos contrários, tá bom? E aí, o que eu sempre gosto de fazer? Eu vou começar falando sobre a realidade aqui da minha casa, né? Mas vou levar opções para realidades que eu sei que são um pouco diferentes da minha. Para pessoas que têm filhos, eu não consigo pontuar a respeito, porque aqui em casa não tem crianças, nós não temos filhos. Tenho muitos sobrinhos, né? Porém, a realidade de uma dona de casa, de uma mãe, só ela mesma sabe como desenvolve, né? Mesmo uma mãe pode aconselhar a outra, mas ela não pode determinar com precisão o que acontece na casa da outra. Imagine eu, que nem sou mãe, correto? Mas sou dona de casa e vou falar pelas coisas que dão certo aqui para minha casa e como que são feitas, tá bom? Planejar é sempre interessante para que eu veja tudo, eu tenha um olhar profissional e responsável sobre tudo, tá? Sobre a minha casa e sobre a minha empresa, entende? Então, eu estipulo metas, eu não trabalho dentro de horários como CLT, tá? Mas eu estipulo metas a serem feitas naquele dia e no decorrer da minha semana. Eu trabalho com uma semana contínua. E sempre que eu vou batendo as metas da minha semana, eu vou assinalando no meu quadro, depois eu vou mostrar o quadro para vocês, vou fazer na prática aqui com vocês. E aí, se eu consigo fazer 2 ou mais coisas em um só dia, que está dividida durante a semana, eu coloco como um trabalho extra, né, ganhando tempo para o outro dia. Se eu chegar um exemplo, na sexta-feira, e eu já fiz tudo que eu tinha para fazer para semana, eu tenho um sábado e domingo sobrando, eu vou fazer um adiantamento da próxima semana, tá bom? Isso seja aqui para minha casa, né? Minha casa fica aqui em cima, ou mesmo pro meu ateliê, tá bom? E aí, vamos lá, vamos explicar de uma maneira mais clara sobre as coisas aqui em casa. Mesmo não trabalhando dentro de horários, né? Com a carga horária corrida de 8 horas por dia, acaba sendo uma média disso que eu trabalho de 8 a 12 horas, tá? Muita sede, gente, desculpa. E a garganta seca. E eu trabalho
né, de 8 a 12 horas, e eu tenho pausas durante o meu dia. Normalmente eu faço 2 pausas, que é o horário de almoço e o horário do café da tarde, tá? As minhas pausas aqui servem para que eu descanse do movimento de crochetar, tá? Que vocês sabem que é cansativo para quem é crocheteira aí. Esteja alinhada com os horários da minha casa e tenha aí participação direta na rotina da minha casa. Para quem não sabe, aqui em casa nós somos hoje 4 pessoas. Eu, a Nina e os meus sogros, né? Que são 2 idosos 80 a mais e que precisam de atenção integral o tempo todo. Eles já não conseguem mais morar só os dois, então eles precisam de terceiros tá ali olhando eles. A Nina, ela também trabalha em casa, o escritório dela fica no nível da minha casa, o meu ateliê fica no nível abaixo. E por ser os pais dela, ela tem mais necessidade de presença, né? Então ela tá mais atuante aí durante o dia com os pais dela, certo? E aí o que acontece? Nós sempre acordamos cedo, mas eu tenho na minha cabeça de 8 horas da manhã, em média, eu preciso vir para o ateliê para trabalhar, para que meu dia consiga ser funcional, entende? Então, às 8 horas eu venho para o ateliê e eu já começo com a parte trabalhar, tá? Crochetar dentro daquilo que eu já planejei no domingo, tá? O meu dia começa planejado no domingo e depois eu vou mostrar para vocês isso na prática. Então, às 8 horas, eu já sento aqui nessa mesa, minha mesa já está limpa, a minha agulha de trabalho já tá aqui e o material que eu vou trabalhar. Nada a mais que isso, tá bom? Eu não deixo outras coisas. Eu vou puxar aqui a tomada, porque acabou de aparecer aqui o meu celular tá carregando, mas eu já deixei aqui pertinho. Pra quem já me acompanha em vídeo sabe que aqui não tem edição, né? Então não tem... Peraí que eu vou pausar, vou editar, não. Vocês veem tudo em tempo real como se fosse uma live mesmo. Quem já tá aqui comigo já sabe que é assim. E quem tá chegando agora, acostume-se, tá bom? Não fale melhore, Regina, melhore, porque quando eu tento melhorar, as coisas não saem tão bem. Assim sai bom. Então, vamos lá. O que tá na minha mesa é aquilo que eu vou trabalhar. Então, o que eu gosto de fazer? Sempre no meu dia anterior, o que eu terminei, eu tiro da mesa e guardo. E eu sempre tenho o hábito de guardar as coisas no lugar que é de se guardar. Eu não gosto de deixar as coisas, depois eu arrumo tudo. Não, isso fica acumulativo e a gente não consegue ter mais que 24 horas no dia, tá, galera? E nós que empreendemos, a gente se remaneja entre estar crochetando e estar cozinhando, estar arrematando e estar batendo roupa, vamos colocar assim. A gente se desdobra mesmo, né? Então, a gente não pode se deixar cair na armadilha do deixar para depois. Então, quando eu vou encerrar o meu horário, eu já limpo minha mesa das coisas que eu não vou trabalhar mais, deixo na minha mesa apenas o novelo que eu vou usar, não é a coleção, tá, de fios que eu pretendo usar, não, o novelo que eu vou usar, o material que eu vou usar, sendo agulha, tesoura, o meu caderno de rascunho, que eu gosto de ter o caderno, a minha garrafa fica ali na minha janela, minha mesa fica ampla de espaço para que eu sente e saiba o que eu tenho para fazer de manhã, de imediato que eu bati o olho na minha mesa. Eu não preciso chegar aqui às 8 horas e ficar, o que é mesmo que eu preciso fazer? Que cor mesmo que eu preciso utilizar? Será que peça que eu tenho que pesquisar? Não, não acontece isso, tá? Por isso que existe um planejamento. Eu sentei, já sei o que eu tenho que fazer. Eu gosto muito de terminar as peças no final do expediente, assim essas peças já vão para minha mesa de blocagem. Eu tenho uma vantagem que é ter espaço, antes que a pessoa fale, eu não tenho todo esse espaço. Então, sim, eu tenho essa vantagem hoje, onde eu pego a minha peça, já passo lá a misturinha mágica na minha peça, passo a mão pro alisa-lisa e ela fica lá descansando. Então, amanhã já vai estar blocada. Nem sempre eu consigo deixar todas as coisas que eu estou fazendo, porque nem sempre são peças. Por exemplo, hoje é domingo e eu estou passando verde em florzinhas. Então,
dificilmente existe alguém que faça blocagem nas florzinhas. A gente faz blocagem nas peças prontas, né? E aí também não acontece de eu arrematar flor por flor. Eu junto uma quantidade, como aqui tem uma quantidade, ó. Só que eu ainda preciso de mais essas aqui. Então eu vou juntar todas essas azuis para fazer o arremate, tá? Eu tô falando aqui sobre peça pronta, como por exemplo aqui, ó. Todos os meus porta-copos que eu já fiz estão arrematados, tá vendo? Isso pra mim é uma linha de produção e é planejamento, tá? Então, o que eu faço? Sento às 8, começo a fazer. Por volta de mais ou menos 10 horas, eu levanto para ir ao banheiro. 10, 10 e meia, mais ou menos, eu vou ao banheiro. O meu corpo pede isso e eu não seguro, tá? Eu recomendo a vocês respeitarem o corpo de vocês, o limite estipulado pelo Ministério da Saúde, o alongamento de mãos, coluna, fortalecimento de ombro, tomar água, tá bom? Não adianta vocês falarem, vou colocar fogo na minha agulha das 8 da manhã à meia-noite, não vou fazer nada disso porque eu tenho metas financeiras. O corpo, ele vai responder negativamente ao longo prazo. Então tenha cautela quanto a isso, né? Não extrapolem o limite físico de vocês. Então eu vou lá, levanto, vou ao banheiro, tá? Vejo como tá o movimento da minha casa, já me estico, me alongo e volto novamente, continuo. Paro para horário de almoço. Isso independente, às vezes o almoço aqui em casa não sou eu que preparo, por isso que eu tô falando que essa é a minha realidade, tá bom? Eu paro pro meu horário de almoço e no meu horário de almoço, assim que eu termino de almoçar, eu não faço uma hora de almoço. Eu termino de almoçar, eu já lavo a minha louça. Então, eu não acumulo serviço pro final do expediente, tá? Eu lavo a louça fica lavada, a Nina faz o almoço, né? E na maioria das vezes eu já desço novamente para crochetar. Às 3 horas da tarde eu paro novamente e é o horário do café. Para resumir, são essas duas minhas pausas com o meu trabalho. Esse trabalho durante o meu dia, mas o que você faz durante o dia? Eu crocheto. E o que eu crocheto, galera? E aí entra toda a parte aqui de planejamento do ateliê. Aos domingos, eu defino que peça que eu vou fazer. Eu paro meu caderno, meu raciocínio e observação sobre meu público-alvo. Você precisa ter um público-alvo independente de ser pronta entrega ou encomenda, você precisa ter um público-alvo, né? E aí o que acontece? Dentro do meu público-alvo e dentro daquilo que eu já fiz no decorrer das outras semanas, olhando também para as questões financeiras de mês, dia de pagamento, da onde sai esse recurso, eu desenvolvo as peças que eu vou vir a ofertar dentro da minha realidade de mercado, a forma que eu resolvi atuar. Se você trabalha com encomenda, obviamente que você vai olhar pelos seus prazos de encomenda, pelo aquilo que você está fazendo, mas ainda assim dá para você dividir da mesma forma que eu estou falando aqui, que é planejamento. Ou você entrar para trabalhar e ter a carga, né, definida dos horários que você vai crochetar e os horários que você vai parar. Dentro desses horários do que eu vou crochetar, o domingo, vamos lá, de planejamento vou fazer bases, flores, aqui ó, vou passar o verde nas minhas flores, vou arrematar, e essas flores serão destinadas para, eu já sei o que eu vou fazer, né? Então, ó, no meu domingo, eu vou levar vocês pro quadro e eu vou mostrar pra vocês. Vai estar escrito assim, ó, primeira coisa do domingo, definir coleção para a semana. Eu gosto de trabalhar assim, por coleção, né? Na semana retrasada eu trabalhei com conjuntos americanos e eu já sabia todos os conjuntos americanos que eu viria a fazer. Consegui fazer todos? Não, faltou um conjunto americano que era um conjunto com lavandas que eu não fiz. Mas ele estava na minha definição da semana. Porém, eu fiz outros e teve um que exigiu mais de mim pelo período que eu estava. E aí eu demorei mais nele, não consegui fazer os demais. Mesmo assim, foi uma semana extremamente proveitosa dentro da minha programação
Eu sempre vou me colocar para mais, tá? Eu nunca vou me deixar em conforto, sempre vou me colocar para trabalhar mais. Mas esse trabalhar mais tanto está relacionado ao meu crochetar, às minhas redes sociais e à organização da minha empresa e da minha casa. Então eu sempre vou me pôr a mais. Obviamente que se eu for deixar a desejar, eu vou tirar pelo menos importante ao mais importante. O que é mais importante para mim, galera? O alicerce da minha casa. Ponto, tá? Se eu estiver deixando a desejar como peça atuante da minha casa, eu vou tirar do ateliê. É muito difícil dizer isso, é muito difícil praticar isso, porque o ateliê, ele é, né, o que alimenta aqui a minha alma como indivíduo. O ateliê é parte de mim, é a minha alegria individual, é o meu local de lazer e bem-estar. Mas eu tenho uma família que anda junto comigo. E os pais da Nina não, que eles são 2 crianças hoje aqui com a gente, né? Mas eu e a Nina, nós trabalhamos para o bem-estar da nossa casa. Nós somos parceiras mesmo e ela também faz a mesma coisa, tá? E isso não foi decidido em comum acordo, não. Nós somos exatamente assim, né? A Nina se sacrifica pela casa, eu me sacrifico pela casa também, tá? Isso é uma forma que a gente aprendeu a conduzir a nossa realidade. E a Nina sempre vai me empurrar para tentar ser um ser humano melhor e eu sempre vou empurrá-la também. E isso é extremamente importante, ter dentro da tua casa a pessoa que empurre você a ser um ser humano, um indivíduo melhor, e você também esteja presente assim para essa pessoa, entendendo que são 2 adultos, tá? Não seja você uma eterna criança esperando que alguém esteja sempre pronto a te dar colo. Horas você é a mão que pede, horas você é a mão que doa, tá bom? Vamos lá. Então, eu defino a minha semana no domingo, começo esse preparatório de domingo e começo escolhendo cores, tá? Então, ó, quando eu termino esta base, eu já pego uma dessa aqui mesmo e vou lá pro meu paredão, pro meu estoque. E dentro disso aqui e da peça que eu decidi que eu vou trabalhar essa semana, eu já escolho a paleta de cores, tá? E aí eu pego uma folha aqui do meu caderno e coloco Multicolor Cascata, coloco o nome da coleção, tá? Multicolor Cascata, base tal cor, cores de fios tal e tal. Normalmente eu uso 2 cores, 3 cores, então eu sempre vou colocar aqui, por exemplo, azul bebê, e aqui seria um azul turquesa, azul celeste, tá? Eu tô colocando aqui pelas cores que iria compor. E uma base crua, colocaria aqui, tá? Normalmente eu trabalho com 3, 4 cores de multicolor, né? Pra minha semana. E aí eu já vou lá e já escolho as cores, já peso as cores na minha balança pra ter certeza se eu tenho aquele material, tá? Escolhi, tá definido, eu já sei o que é, coloco aqui no meu caderno como rascunho, tá? O domingo definido. Além disso, eu trabalho com rede social, como eu disse, né? Então, sempre na minha tabela vai estar escrito lá, bate-papo das 10 no YouTube, porque eu sei que às 10 horas da manhã eu entro com ao vivo, né? Então, como eu disse pra vocês, eu levanto pra ir ao banheiro, né? Eu vou antes no banheiro, e aí tá aqui eu vou até tá dando uma justificativa do que sempre os meus ao vivos, eu tô andando, tô arrumando a câmera, é porque sempre eu levanto, vou ao banheiro, tomo água e quando eu volto, eu já ligo a minha câmera e começo a me movimentar pro meu ao vivo. Então, muitas das vezes o meu vídeo, quando começa, eu ainda estou arrumando a minha câmera, eu ainda estou arrumando o meu cenário, porque eu levantei para fazer outras coisas e tô ganhando tempo na volta, tá? E aí eu faço o meu vídeo, quando eu encerro o meu vídeo eu subo pro meu almoço. Quando eu volto do meu almoço, eu continuo. Na segunda-feira, eu já tenho que estar pelo menos com as minhas bases das minhas peças prontas. Essa é a minha programação. Na terça-feira, eu tenho que ter peça pronta, seja a primeira coleção, vamos dizer assim, a peça do cascata, pronta, blocada, para que eu mostre isso na rede social. E como que isso conversa com a minha casa?
Aqui em casa, a nossa casa, ela mantém-se limpa por não ter criança e ser uma casa que fica fechada, né? O que mais suja aqui é cozinha e o nosso quarto. Quando a casa pede que eu passe pano, que eu varra, eu não saio da minha programação. Eu limpo a minha casa à noite, tá? Eu vou lá, quando eu saio daqui, eu não vou assistir novela, eu não vou assistir série, eu não vou assistir filme, eu não vou assistir jornal. Isso não conta como prioridade na minha realidade, nada disso. Eu sei que tem pessoas que contam, eu não perco minha novela por nada. Faça escolhas, amiga. Amigo, faça escolhas. Nada que tem na TV vai ser mais importante quanto a realidade da minha casa. Então, final de novela, problema. Depois eu vou saber mesmo que alguém vai falar, tá entendendo? E eu não sou mesmo noveleira. Eu prefiro ir lá, vou varrer minha casa inteira, vou passar pano para amanhã, às 8 horas da manhã, eu estar dentro da minha programação. Entendeu? Então é ter prioridades e maturidade de entender que você, sendo ou não CLT, né? Nós aqui não somos, a gente tem metas a cumprir. A nossa autorresponsabilidade tem que existir. Você tem que ter um policiamento quanto a isso. Há dias que eu não quero, por exemplo, hoje, eu não queria fazer vídeo porque eu tô cansada. Eu fiz uma live de 3 horas, eu já crochetei bastante hoje. Eu tô sonolenta, tudo que eu queria era subir para dormir, mas eu sei do meu compromisso. Eu sei das minhas metas, eu sei do meu objetivo de correr atrás do sim. E eu sei que o meu primeiro vídeo, que este vídeo aqui vai sair para terça-feira, de segunda já está pronto. E mesmo assim eu sabia que o vídeo de domingo eu precisava estar falando sobre domingo, para programar ele para terça-feira, para mim não me enrolar contra a minha organização. Porque como eu estou mais no planejamento no domingo, eu posso parar mais tempo para falar pausadamente, pauta a pauta, sobre o que é planejar-se, do que os vídeos que eu faço na semana menores, tipo mostrando peça, falando demonstração técnica, encerrando o vídeo e continuando a crochetar. Hoje não, hoje eu estou planejando a minha semana, então eu estou vendo cores, eu realmente vou mais lenta, eu vou observando a proposta da peça que eu quero trazer, a entrega dessa peça, a dificuldade dessa peça, eu vou abrir 1000 vídeos para olhar inspirações. Então, realmente o domingo, ele trabalha de forma mais racional e lógica para mim do que produção, entende? Aí eu falei, não, eu não posso deixar. Mesmo que eu tenha o vídeo da segunda pronto, segunda-feira para mim é mais corrido. Eu preciso já estar com as bases prontas, com as coisas organizadas, com as cores escolhidas, com a peça escolhida, eu tenho que, chinelar na escolha. E mais, essa segunda para mim tá atípica. Eu vou trabalhar essa segunda-feira no horário da manhã, o horário da tarde eu vou estar na minha casa. E é isso que eu quero trazer um outro ponto para vocês, quando eu disse que eu não sigo uma tabela, uma carga horária, né, exata. Porque, por exemplo, segunda-feira agora, eu vou trabalhar até 11, meio-dia mais ou menos, porque a Nina vai descer pro médico com o pai dela. Horário de almoço, eu já nem venho mais pro ateliê, porque eu preciso ficar lá em cima com a mãe dela. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar lá sentada, esperando a Nina voltar? Não. Eu já vou aproveitar e vou limpar a casa, vou lavar os meus banheiros, vou fazer os rios das minhas peças que eu não fiz durante essa semana. Eu vou adiantar tudo isso, entendeu? E é o que entra na minha tabela quando eu falei sobre fazer minha organização e adiantamento, coisas que eu já tinha para fazer, né? Por exemplo, as terças-feiras que eu mostro peças prontas, e aí eu faço fotos e vídeos, eu já vou fazer na segunda-feira fotos e vídeos dessas peças e vou programá-las para soltar no dia certo de soltar. Por quê? Porque a segunda eu não vou conseguir estar crochetando como rotineiramente eu estaria crochetando depois do almoço. Então, assim, não é porque saiu fora da rotina que você tem que estacionar. Você pega as suas peças, reorganiza as peças do seu tabuleiro e faz acontecer. E continua, e segue. E é assim, sabe? Eu muitas das vezes eu tô aqui trabalhando e minha máquina tá batendo. Na pausa da minha máquina é minha pausa de descanso. Eu vou lá, pego a máquina e vou estender as minhas roupas. Hoje mesmo foi um dia, na hora que eu subi para tomar café, eu já tirei as roupas do varal.
Se a Nina não dobrar e guardar pra mim, quando eu subir à noite, eu vou dobrar e guardar, tá? Se ela não fizer, mas algumas vezes ela faz isso pra mim, ela dobra e guarda. Mas tem dias também que ela tá atarefada. Eu e ela temos a facilidade de trabalharmos em casa, mas a gente tem muita coisa a fazer. Então a gente não exige uma da outra. A gente compreende que ambas têm diversas coisas para fazer e a gente contribui uma com a outra. Então, se eu chegar lá em cima e ela não fez, eu dobro e guardo sem problema algum. Mas eu sempre tento otimizar o meu tempo, sabe? E eu acho que esta é uma forma inteligente de vocês conseguirem fazer acontecer. É sim ter uma tabela, tá? Eu não, como eu disse, eu não coloco as coisas de casa aqui, porque a gente tem essa flexibilidade de não ter crianças em casa, as duas trabalharmos em casa, então eu não tenho que ter a preocupação de parar para fazer a janta, porque a Nina vai chegar do serviço. Não, a Nina também trabalha aqui, entende? Então, eu não consigo falar ponto a ponto como que você pode agir dentro da sua casa para as coisas darem certo. Mas eu acho que as pinceladas que eu dei de sugestão já vai te ajudar, né? Para que você tenha esse manejo de pausas inteligentes, não deixar de fazer as pausas, porém ter as metas pré-estabelecidas e conseguir cumprir as tarefas de casa também, né? Nos dias que eu preciso estar mais em casa, é o dia que eu vou fazer aquela limpeza mais rigorosa. Na semana passada a Nina precisou ir para a cidade com o pai dela, que ele tá fazendo um tratamento de saúde. Foi o dia que eu fui lavar os meus vidros, eu tenho vidro na casa quase inteira. Eu fui lavar a minha cozinha, eu fui deixar, sabe aquela limpeza de cozinha que você faz de 15 em 15 dias ou uma vez por mês? Eu fiz na semana passada. Então, os outros dias da semana, eu me organizo de uma forma mais tranquila. A Nina vai pro mercado fazer compra. Eu já deixo bem claro para ela, pode deixar que eu guardo as compras. Por quê? Na hora que eu vou guardar as compras, eu já limpo o meu armário, tá? Eu não vou lá e vou colocar aqui, depois eu resolvo isso. Não. Como eu disse, a relação, as coisas do ateliê, a mesma coisa eu faço em casa. Eu vou guardar as compras, já limpo o armário. Eu vou guardar a louça, eu já coloco tudo exatamente no lugar que deveria estar. Eu terminei de almoçar, eu já lavo a louça. Nada de deixar para depois. Não porque eu preciso correr aqui para ir pro ateliê, não. Você tá lá, viva o momento de estar lá. Você tá almoçando, viva o momento do almoço, faça o seu horário de almoço e já organize a sua cozinha. Aí quando você estiver sentado no ateliê, você não tá preocupado com a louça que você deixou suja na pia. Tá entendendo? É ser objetiva quanto você precisa sim se dividir em 1000 partes e dar conta de tudo. E às vezes você não vai dar, tá tudo bem, mas na maioria das vezes nós damos conta sim e damos conta porque somos organizadas, tá? A colaboração dos terceiros é extremamente importante. Aqui há a colaboração da Nina para comigo, mas eu não a cobro sobre isso. A casa, o que eu julgo da casa. Todo mundo gosta de uma casa limpa, então eu não preciso ditar ao outro que ele tem obrigação de limpar a casa para mim ou eu limpar a casa para ele. Eu acho que isso tem que ser uma coisa natural e espontânea, criada dentro da relação, sabe? A gente tem um cultural muito errôneo que é de falar, a obrigação de fazer isso é de A, a obrigação de fazer isso é de B, porque fulano ajuda e cicrano faz porque foi criado para fazer isso. Isso é uma cultura errônea que perdura por muito tempo e eu acho que isso não deveria existir. O que deveria existir é desde o começo da construção do alicerce de um lar, a gente entender que tudo ali é de todos, é nossa casa, são nossas obrigações, são nossos sonhos e a gente está andando no sentido ao mesmo lugar, sabe? Eu sempre vou bater na tecla quanto aos bons diálogos. A gente precisa ter diálogos em família. Os nossos diálogos de dentro de casa têm que ser mais duradouros e mais proveitosos do que os diálogos externos, tá? Eu sempre vou bater nessa tecla e sempre vou acreditar que esse é o passo do ingrediente perfeito para que a receita do bolo dê certo, tá bom? Agora eu vou com vocês para o meu quadro, tá? Vou pausar aqui, já vou abrir com vocês lá, para que a gente encerre esse vídeo. Esse vídeo foi bem longo, né? Eu espero que ele seja bem proveitoso.
a cada um de vocês e depois vocês me contem se deu certo, tá bom? Vamos lá, vamos pro quadro. Bora lá, galera. Tá aqui meu quadro. Quem me acompanha já conhece meu quadro. Deixa eu tirar minha ringa aqui de perto pra ser mais fácil pra vocês verem meu quadro inteiro. Isso aqui é uma frase... Epa, quase que eu derrubo a ringa aqui, ó. É uma frase que eu caminhei muitos anos com ela no quadro inteiro. Até decidir que eu ia colocar, não ia tirar ela daqui. Ia colocar ela num canto aqui, ó. Os sonhos de Deus para mim sempre são maiores que os meus. Sempre são. Sempre, gente. E a minha assinatura. E essa frase ficava aqui, ó. Aí eu falei, não, vou usar meu quadro para planejamento semanal. E olha lá, ó. Meu quadro é assim, ó. De domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu não coloco o sábado, por quê? Como eu disse, eu começo a definir a minha coleção aqui, né? É um dia mais de planejamento e pesquisa. Então, normalmente, a ideia é que no sábado eu esteja lavando roupa, eu esteja fazendo coisas relacionadas à minha casa, né? Mais atenciosa com a casa. Então, eu não coloco ela aqui, ó. Tá vendo? Nesta parte. Aí, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho duas canetas. A vermelha e a azul, tá vendo? A vermelha é para colocar sempre o que eu tenho a fazer como alerta. A azul é para colocar que foi feito, tá? Okzinho. Isso aqui é um código que é de uma máquina minha, eu acabei deixando aqui e ficou, gente, aí eu não tirei. Então, vamos lá. Definir minha semana, tá? E aqui eu sempre vou colocar assim, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Live às 10. YouTube, tá? Ó. Todos têm, tá vendo? Porque eu pretendo todos os dias estar ao vivo às 10. E aí, com o azulzinho, eu vou e coloco ok. Não vou colocar aqui com vocês agora, que eu vou precisar abrir a outra caneta e eu tô com uma mão só, a outra mão está no celular. Aí, aqui, ó, segunda-feira. O que que eu gosto de colocar aqui na segunda-feira? Depois da live das 10, né, eu saio para almoço. Quando que eu volto, eu mostro peças em construção, tá? Eu vou resumir aqui para não ficar tão mais longo, tá bom? Aqui peças em construção, aqui peça pronta. Aqui peças em construção, aqui construção de peça pronta. Aqui, ó, eu vou colocar o vídeo da minha coleção. Isso aqui, pra mim, eu sempre vou colocar aqui no Instagram e pretendo colocar também no TikTok, mas não tenho cumprido tanto. Mas é essa a ideia. Agora, a partir da próxima semana, nas quarta-feiras, eu terei, ó, crochê do zero. Que eu vou começar a entregar vídeos gravados, tá bom? Ensinando a fazer crochê. Então, eu vou ter crochê do zero aqui, ó, na sexta e aqui na segunda. Por que que eu não vou ter aqui na segunda, essa segunda? Porque a minha aula dessa segunda já está gravada. Então, aqui eu ainda não tenho, ó. Aí, aqui vai ser, ó, peças em construção, crochê do zero, peça pronta, ao vivo, tá? E assim eu vou seguir. E isso aqui também leva, como eu disse, as minhas metas de acordo com o caminhar da minha casa. Aí pode ser que eu faça o quê? Adiante aqui, ó, peças em construção e já termine a peça que eu vou mostrar na segunda. Eu vou terminar aqui. Aí aqui embaixo eu já vou deixar assinalado os 2 vídeos como ok, para mim saber que o vídeo daqui já está pronto aqui, tá? Aí eu posso adiantar vídeos a semana inteira e aí depois eu só vou colocando ok nos dias que os vídeos foram entregues.
Então, isso faz com que a minha semana esteja planejada, distribuída todos os dias aqui corridos, porém eu posso ter feito tudo no espaço de 2 dias, entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido, galera, como é que eu me distribuo e como deixo de dica aí para que vocês se distribuam também. A gente tem a flexibilidade de horários, né? E ao mesmo tempo a gente tem a obrigação de estar centrado dentro desses horários, principalmente porque trabalhamos dentro da nossa casa. Cuidado com as redes sociais, cuidado com os celulares, tenha tempo estipulado também para estar olhando Instagram, WhatsApp, entre outros, tá bom? Porque isso toma a nossa atenção, o nosso tempo e muitas das vezes faz com que a gente perca a atenção naquilo que a gente está fazendo. Então, ó, se precisarem, escrevam no quadro. Se não tiverem um quadro, escrevam em papel, mas escrevam num bloco de nota do celular e tenta. Faz uma tabelinha uma semana, faz o teste aí de uma semana. E depois vocês voltam e me contam como que foi. Eu tô colocando aqui só do ateliê, mas vocês podem colocar, ó, acordar 8 horas da manhã, café da manhã até tal que hora, crochetar até que hora, fazer caminhada, academia, fazer almoço, assistir série com o meu parceiro, tudo. Façam uma programação organizada da semana, colocando aí sua vida particular e sua vida profissional. Tentem cumprir a risca, né? E depois vocês me falam o que vocês acharam. Para mim foi super proveitoso, eu vejo muito resultado, isso aqui me dá um up de trabalhar, eu vejo a empresa acontecendo, tá bom? E super recomendo para vocês, é saudável fazer isso aqui, mesmo que pareça falar, nossa, é uma coisa tão vazia. Ah, eu já sei que eu tenho que fazer isso, para que eu tenho que escrever? Façam. E depois vocês me falam, tá bom? Eu não vou virar para a mesa novamente com vocês, vou terminar com vocês por aqui, ó, pelo planejamento da semana, com a minha frase aqui motivacional. Acreditem no potencial de vocês e façam acontecer. E depois voltem para me contar os bons resultados, tá bom? Se ficou alguma coisa a desejar, deixem também aí no comentário de vocês o que vocês acham que poderia ter aqui no planejamento, o que não ficou esclarecido para vocês. Se vocês querem saber mais sobre o meu planejamento, se gostaram, deixa aí o joinha de vocês. E se vocês não são inscritos no meu canal, se inscrevam, tá bom? E voltem mais vezes. Desde já, meu muito obrigada.